Olá, meus queridos amigos, olá, meus queridos irmãos. Hoje eu estou trazendo para vocês uma novidade para o nosso canal. Isso mesmo, é uma série de vídeos que contam histórias fantásticas sobre questões paranormais que acontecem na vida de algumas pessoas. Essas mensagens foram trazidas pelo espírito de luz Vitor Hugo. Esse era o mentor espiritual de um grande amigo que já veio a falecer e deixou essa relíquia, essa pérola, que são essas mensagens espirituais desse grande mentor. São essas mensagens aqui. Vejam, tudo isso aqui iria se transformar num livro, mas como esse médium já não pertence mais à nossa vida carnal, ele me deixou todos os originais para que eu pudesse trazer a público para vocês, através de uma autorização dada por esse mentor Vitor Hugo. No vídeo de hoje, a mensagem que vocês vão ver se chama A Perturbação. E se você está passando por algo do tipo ou conhece alguém que está, deixa seu comentário aí embaixo e eu vou fazer o possível para responder com o maior carinho. Então, pessoal, assiste o vídeo até o final, porque essas histórias vão trazer muito aprendizado e muito conhecimento para vocês. E não deixa de dar aí o likezinho no canal e se inscrever, porque isso é muito importante para o YouTube ver que o nosso canal é relevante, tá ok? Então vamos ao primeiro vídeo de hoje, que se chama A Perturbação. Fiquem com Deus. Histórias de fantasmas. A Perturbação. Hélio e sua esposa Marta tinham uma vida muito feliz. Moravam numa casa de classe média e tinham 2 filhos adolescentes, Paulo, de 23 anos, e Lucas, de 20, que era o caçula da família. Hélio tinha 52 anos, era alto, cabelos meio grisalhos, magro e muito trabalhador. Possuía uma família como todas as outras, onde aconteciam desentendimentos e desavenças, mas nada de tão anormal que não venha a acontecer entre outras famílias brasileiras. Sua rotina diária era acordar bem cedo, vestir seu uniforme de empresa e ir trabalhar. Hélio ganhava o suficiente para sustentar sua família e tinha seu próprio carro, comprado com muita luta e suor. Ele era vendedor de uma loja de utensílios domésticos, uma loja muito bem conceituada e muito grande, com várias filiais. Às 19 horas, Hélio saía de seu serviço cansado e voltava bem rápido para casa, mas sempre parava no barzinho da esquina de sua casa para tomar uma cerveja e bater um papo com os amigos para relaxar. Isso geralmente acontecia nas quintas e sextas-feiras. Ficava por lá durante umas 2 horas em seu bate-papo e voltava logo em seguida para casa. Hélio era muito carinhoso com seus filhos e mulher. Chegava em casa e sempre dava um beijo em sua esposa e abraçava seus filhos queridos. A rotina da família à noite era se juntar em volta da mesa para jantar, conversar, contar as novidades e o que fizeram de bom durante o dia. Ambos seus filhos trabalhavam e ajudavam Hélio nas contas de casa, que não eram poucas. Um dia, numa sexta-feira, por volta das 9 horas da noite, Hélio estava jantando com sua família, todos muito contentes e felizes, e de repente escutam uns pequenos barulhos nos pratos vindo da cozinha. Marta e seu filho Lucas haviam escutado claramente o barulho, mas Hélio e Paulo não haviam se apercebido de nada. Assustada, sua esposa Marta logo pergunta: "Vocês escutaram isso?" E Hélio responde: "Escutamos o quê?" Logo em seguida, o filho mais novo também se pronuncia: "Eu também escutei, mamãe." E sua mãe logo retruca: "Ah, deixa pra lá, não deve ser nada." E continuaram sua rotina até chegar a hora de irem dormir. Hélio
Costumava dormir bem profundamente durante a noite devido até mesmo ao cansaço que sentia pela rotina de trabalho em sua empresa. Mas nesta noite em especial, ele começa a ter pesadelos com espíritos trevosos que o assustavam bastante e que o faziam levantar durante a noite para ir à cozinha ter que beber água, pois ele suava demais, principalmente na cabeça. Na manhã seguinte, Hélio comenta com sua esposa que tivera um pesadelo horrível, a ponto de acordar todo suado e ter que ir à cozinha beber água. Sua mulher, Marta, disse a ele que isso era normal e que talvez fosse devido à preocupação com o trabalho, nada mais. Hélio chega no trabalho e de repente ele sente e discute com um companheiro de vendas de sua seção. O gerente os chama e diz que dentro do serviço não havia lugar para brigas nem discussões, principalmente na frente dos clientes. Hélio pede desculpas a seu companheiro, que de imediato faz o mesmo. E muitos cientes do ocorrido apertam as mãos e prometem que isso não aconteceria mais. O dia se passou mais tranquilo e na hora da saída do trabalho, Hélio, como sempre, para no barzinho do amigo antes de chegar em casa e pede uma cervejinha gelada. E em dado momento, surge uma discussão. E ele se desentende com seu melhor amigo por pura bobagem, coisa que nunca tinha acontecido. Hélio rapidamente paga a conta e volta para casa. Ao chegar em casa, ele conta o ocorrido para sua mulher antes que os filhos chegassem, pois ele não queria que eles soubessem dessas coisas. Sua mulher, Marta, disse que ele ficasse calmo, que as coisas no dia seguinte seriam bem melhores e normais. Ele então liga a TV e os dois sentam no sofá para assistir um filme. De repente, escutam barulhos nos copos da cozinha, que inclusive um deles se arrastou pela mesa e caiu no chão, se espatifando e se partindo em centenas de cacos. Marta e Hélio, na hora, tiveram o mesmo pensamento, então disseram: será que tem rato aqui dentro de casa? Muito desconfiados e preocupados com a situação, Hélio diz a Marta que no dia seguinte fosse ao supermercado e comprasse veneno para ratos. E foi o que ela fez. Logo na manhã seguinte, ela corre no supermercado e compra o tal veneno. Em casa, ela pega algumas tampas de pote de manteiga e coloca o veneno num bocado de arroz e os posiciona em lugares estratégicos da casa, como na varanda de entrada da casa, próximo a um vaso de planta, na garagem em alguns cantos, no quintal ao pé da árvore e nos cantos dos muros e dentro da cozinha. Feito isso, ela espera Hélio chegar e conta a ele o que tinha feito e como havia colocado o veneno. E os dois ficaram mais calmos, pois sabiam que aquele veneno era fatal para os ratos e que esperariam alguns dias para verem o resultado. Mas logo em seguida, ouve-se de novo o barulho. Dessa vez, em um prato que estava em cima da pia da cozinha. Assustados, eles correram até lá e não viram nada. Estava tudo em ordem e o prato estava na mesma posição em que estava antes. Eles se entreolharam assustados e não disseram uma só palavra e acharam melhor irem dormir. A noite de Hélio não havia sido boa, pois ele novamente tivera pesadelos horríveis, com espíritos trevosos o perturbando. Hélio acordou muito cansado, como se não tivesse dormido nada, e isso novamente traria mau humor a ele, e foi o que aconteceu. Logo de manhã, Hélio discute com sua mulher e em seguida parte para o trabalho. Entra no seu carro, bate a porta do carro com força e vai trabalhar muito nervoso. Chegando lá, outro desentendimento
Dessa vez entre ele e Mônica, uma jovem que trabalhava no caixa. Nesse momento, novamente, o gerente o chama e dessa vez lhe dá uma advertência, dizendo que se aquele tipo de comportamento continuasse, ele seria demitido. Hélio ficou arrasado e não conseguiu fazer mais nenhuma venda naquele dia. Na saída do trabalho, um colega, também vendedor, observara tudo o que vinha acontecendo com um amigo. Então, ele chega perto de Hélio e diz que não tinha como não observar o que estava se passando com ele ali no trabalho e que ele nunca o tinha visto assim, tão desequilibrado. Perguntou então o que estava acontecendo com ele. Então Hélio se abre com o amigo e conta em detalhes tudo o que estava acontecendo em sua vida. Esse amigo, por nome de Antônio, diz a ele que seu problema era espiritual e que ele poderia ter a solução para isso. Ele disse a Hélio que fazia parte do corpo mediúnico do Centro Espírita Luz e Caminho e que achava que Hélio estava com um espírito obsessor o acompanhando. Hélio ficou um pouco atônico com a história do amigo e também meio assustado, pois nunca tinha passado por uma situação dessas antes. Inspirado por amigos mentores, seu amigo Antônio o convida a participar da mesa de desobsessão no Centro Espírita e que isso resolveria seus problemas. Hélio pensou um pouco e acabou aceitando o convite do amigo. Antônio rapidamente ligou e conversou por telefone com o Sr. Carlos, o diretor do Centro Espírita, e então marcaram a reunião para 2 dias depois, porque a situação de Hélio pedia emergência. Tudo certo então, Hélio vai para casa mais tranquilo. Ao chegar em casa, encontra a mulher muito assustada que correu para abraçá-lo, dando graças a Deus por ele ter chegado. Ele pergunta o que tinha acontecido e ela diz que escutou a porta do quarto de Paulo bater com toda a força. Ela achou que poderia ser Paulo que havia chegado mais cedo e foi até o quarto para conferir. E ao abrir a porta, ela não vê ninguém. Sentiu apenas um arrepio e que nesse instante, com muito medo, voltou para a sala e ficou ali até que ele chegasse. Hélio então não teve mais dúvidas. Algo muito estranho estava acontecendo ali com sua família e que realmente tinham que ir ao Centro Espírita para a tal desobsessão que o amigo havia lhe falado. Após ter contado tudo a Marta sobre a sessão de desobsessão, eles foram se recolher para mais uma noite de sono. Mas em dado momento, os cachorros do vizinho não paravam de latir e ele ouve de longe uma voz chamando por seu nome. Ele, apavorado, acorda Marta e diz que estava escutando alguém chamando seu nome. Ela, mais que prontamente, o tranquilizou, dizendo que poderia ter sido um sonho e que voltasse a dormir. E foi o que ele fez. No dia seguinte, no trabalho, seu amigo Antônio já havia lhe dito que estava tudo preparado para recebê-lo no Centro Espírita e que todos os médiuns estariam presentes. Ele, então, conta a Antônio o que havia acontecido à noite, quando uma voz o chamou pelo seu nome. E seu amigo lhe disse que aquilo era uma situação de emergência, pois o espírito obsessor estava se tornando mais forte e confiante. Naquele dia, Hélio sai um pouco mais cedo do trabalho e espera a família se reunir para conversarem sobre o que iria acontecer naquela noite. Sentados à mesa, Hélio não comeu e contou toda a história sobre o Centro Espírita e que eles iriam até lá participar de uma sessão, pois, segundo seu amigo Antônio, eles estavam sendo perseguidos por um espírito obsessor. No meio da conversa,
Paulo, seu filho mais velho, disse que não estava mais conseguindo estudar em casa, nem concluir seus trabalhos de faculdade, pois não conseguia mais se concentrar direito em nada. E que à noite ele sempre achava que tinha alguém lhe observando dentro de seu quarto, mesmo quando não estava dormindo, mas que nunca tinha se atinado que poderia ser um fantasma. Naquela mesma noite, Hélio e sua família partem para o Centro Espírita Luz e Caminho. Ao chegarem lá, encontraram o amigo Antônio lhe esperando na porta. Se cumprimentaram muito educadamente e entraram. Antônio apresenta Hélio aos demais companheiros de caridade e logo o chefe da mesa mediúnica se apresenta a Hélio. Seu nome era Carlos e de súbito, ao pegar na mão de Hélio, ele sente um mal-estar e percebe de imediato que Hélio estava em péssima companhia. Todos foram levados ao interior do centro, onde a mesa já estava pronta. Os familiares de Hélio ficaram afastados, sentados em cadeiras separadas. Somente Hélio sentaria na mesa. Uma música muito suave tocava. Um cheiro muito gostoso de flores se incumbia de trazer paz e harmonia naquele lugar de luz. Então, o chefe da equipe mediúnica explica a Hélio como se daria a sessão. Ele sentaria no meio da mesa e 2 médiuns de apoio ficariam ao seu lado, irradiando fluidos e vibrações positivas através de pensamentos e orações. Um médium de incorporação sentaria ao seu lado. Um médium vidente sentaria na ponta da mesa para tentar identificar o obsessor e um médium de psicografia para trazer alguma mensagem de luz, caso os mentores achassem necessário. Chegado o momento, todos ficaram em silêncio e somente se ouvia a música muito baixa e suave que penetrava os ouvidos dos que ali estavam como um tranquilizante espiritual. O Livro dos Espíritos e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec estavam sobre a mesa, também com um copo d'água. Começam as orações e os médiuns de apoio se posicionam com as mãos estendidas sobre a cabeça de Hélio. Então, o chefe da mesa mediúnica começa a chamar pelos mentores espirituais da casa para que eles pudessem guiá-los naquela sessão de socorro a um irmão sofredor. Então, Senhor Carlos diz: Amigos da luz, estamos aqui reunidos em nome de Cristo para pedir que venham em nosso auxílio para que possamos aqui exercer nosso trabalho de socorro aos nossos queridos irmãos que tanto estão sofrendo na carne quanto fora dela. Pedimos a todos vós que derramem sobre nós os fluidos balsâmicos do bem, que nos darão forças para resistir ao espírito opressor. Nos inspirem com palavras de amor e caridade, para que possamos mostrar o caminho de luz a esse espírito que se encontra em estado de demência mental. Pedimos que tragam e permitam que esse espírito e irmão sofredor se aproxime de nós e de sua vítima, para que possamos tirá-lo das trevas e conduzi-lo ao mundo da luz. E continua dizendo: que esse irmão venha e nos diga o que quer e o que deseja com esse homem que aqui está com sua família, que nunca nem nada lhe fizeram. Então, o médium de incorporação já sente as vibrações negativas lhe percorrerem o corpo e, de repente, em meio às orações e uma concentração muito poderosa de nossos amigos de apoio, o médium cai em um profundo pranto. Suas lágrimas descem de seu rosto como um rio, inundando de tristeza o coração de todos que ali estavam. Mas ao mesmo tempo que ele chorava, ele ria e gargalhava sarcasticamente de tudo e de todos, e com muito ódio no peito, ele exclama em voz alta:
Quero matar esse homem e toda a sua família. E seu Carlos responde e indaga: mas eles nunca te fizeram nada, porque guardas no peito tanta raiva e ódio? E o espírito torna a dizer: eu vou acabar com a vida dele, vou destruir tudo que ele ama, e já estou dentro de sua casa, e não vou mais sair, porque aquela casa agora é minha. E o mentor retruca dizendo: não mais poderá fazer a esse homem nem a sua família mal algum, pois agora estão protegidos por Deus, e entenda que você não pode permanecer mais na ignorância das trevas. Está na hora de você se render à luz divina. Aceita sua nova condição de desencarnado. Aceitar seus erros é procurar ajuda para que uma nova vida venha lhe sorrir e uma nova oportunidade se apresente para ti novamente. Olhe que nesse momento a luz de nossos amigos iluminados se apresenta para você, e eles se oferecem a uma estrada iluminada e te mostram a misericórdia, a justiça e o grande amor de Jesus. Entregue-se nos braços de Cristo e vá em paz. Nesse momento, o médium de incorporação sente diminuir suas vibrações negativas e seus sentidos voltam ao normal. E a médium de vidência vê uma luz intensa e alguns espíritos presentes carregando no colo nosso irmão sofredor. Nessa hora, os mentores espirituais seguram o espírito sofredor e o fazem dormir em seus braços e o levam para uma nova caminhada na cidade astral superior. Daquele dia em diante, nosso querido Hélio nunca mais teve nenhuma espécie de brigas ou pesadelos ou algo do tipo com ninguém. Nenhum barulho mais se ouvia em sua casa. Tudo havia voltado ao normal e a paz reinava novamente em seu lar. Foi dito a ele dias depois que por enquanto não frequentasse mais o barzinho de seu amigo, visto que com certeza esse obsessor poderia ter vindo lá e o perseguido. Hélio então explicou que houve uma vez em que ele se desentendeu com sua mulher, mas que foi uma bobagem, e muito chateado, ele havia ido descarregar sua aflição no bar junto aos amigos. Carlos, o chefe de nossa mesa mediúnica, então explica que foi nesse bar que o obsessor, sentindo suas baixas vibrações, se sintonizou com ele e o seguiu até sua casa e lá fez morada. A vida de Hélio nunca mais foi a mesma. Ele passou a frequentar assiduamente o centro espírita e sempre que possível ajuda nossos irmãos desencarnados que estão em estado de sofrimento. Seu trabalho para com o centro espírita tem sido de muita ajuda aos nossos irmãos carentes de carinho e afeto. Enfim, a luz de Cristo brilhou e a estrada do conhecimento surgiu como um sol brilhando todas as manhãs, rompendo a escuridão na vida de todos que acreditam nela.